Olá você, seja muito bem-vindo ao canal CGI Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar como animar um personagem pegando um objeto. Ou seja, como você pode animar usando constraints. Animar com constraints não é muito difícil, só vai exigir de você o dobro de atenção. E para esse exemplo nosso aqui, a gente vai estar utilizando o constraint TildOff. E a primeira coisa a fazer é você decidir quem que vai ser o pai, ou seja, quem vai controlar quem. No meu caso aqui, eu vou dizer que como meu personagem está pegando o copo apenas com uma mão, eu vou dizer que o pai vai ser, obviamente, a mão. Então a mão ela vai controlar todo aquele pedaço, todo o copo ali, certo? Aqui eu não vou mostrar como animar a mão indo até o copo, porque o objetivo dessa aula aqui é mostrar como animar constraints. Mas se você ainda quer aprender como animar a mão indo até o copo, nesse canal aqui tem vários vídeos sobre isso. Tem um vídeo aqui que eu ensino exatamente como você pode criar as poses para animação, que vai ser as poses da mão aí. E também como você cria a livraria de poses, que foi isso aí que eu usei para animar de forma mais rápida esse exemplo aqui. Enfim, tudo isso aí está na descrição e aqui no card. É só você clicar e ir lá. E um outro detalhe é que você precisa ter um controlador para o copo, ou seja, o seu outro objeto aí, tá? Então, se ele não tiver, você tem que fazer. E para fazer isso é bem simples, beleza? Então vamos lá, aqui no modo objeto, tá? Vou selecionar o copo, dou um Shift S e vou mandar aqui o cursor para a seleção. Isso vai fazer com que o nosso cursor 3D fique exatamente nesse ponto, que é o centro do nosso objeto. Agora, vou dar aqui um Shift A, vou vir aqui em Armature and Single Bond, já vai criar isso aí pra gente. Vou vir aqui no modo de edição, tá? Aqui no painel de propriedades eu vou vir aqui em Object Data Properties, esse aqui. Viewport Display, vou colocar aqui e selecionar In Front. Isso aí vai fazer com que ele, o Bone, ele fique na frente do objeto e a gente consiga ver ele de forma mais clara possível, beleza? Então agora é só redimensionar ele, deixar mais ou menos no tamanho. Vou selecionar esse controlador, vou dar um F2 aí e vou renomear ele para root. E agora é só voltar aqui no modo objeto, selecionar o objeto e depois os controladores. E aí a gente vai dar um Ctrl P e vem aqui em With Automatic Weights, tá certo? E aí ele já vai estar funcionando perfeitamente, tá? Eu fiz esse rig aqui de uma forma muito simplificada, mas você pode fazer um rig mais elaborado aí. E para o caso de você já ter um objeto rigado, tem um vídeo aqui nesse canal que mostra como você pode importar dois rigs e colocar esses rigs aqui nesse mesmo arquivo, tá certo? Então tá no card aqui e também tá na descrição. Bom, agora que a gente já tem um controlador para o copo, vamos aqui para o que interessa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir no frame exatamente em que ele pega, ou seja, a partir desse frame ele já vai estar sobre a influência da mão. Eu vou selecionar o controlador do objeto, que no caso meu aqui é o copo, e vou vir aqui em Bone Constraints, Properties, vou vir aqui em TildOff, e vou selecionar aqui Armature, e mais aqui embaixo vou especificar que é o controlador da mão aqui, tá certo? Se você for ver aqui, ele tem essas opções de Location, Rotation, Scale, nos 3 eixos, que basicamente significa que se você ativar alguns desses, ele vai anular a influência nesses eixos exatos que você selecionar aí também. E aqui a gente tem também o Set Inverse, o Clean Inverse e a influência. Quando a gente aplicou o Bone Constraint, a gente pode ver que o objeto ele ficou num formato ou numa posição que não é a ideal. E é para isso que serve o Set Inverse. A gente clica em Set Inverse, ele vai voltar para a posição correta. E isso aí vai ser a posição que ele vai manter, tá? Lembrando, obviamente, que você precisa estar exatamente no frame em que ele pega esse copo, tá? Então, cliquei em Set Inverse, ele vai voltar o copo e vai ficar nessa posição aí. E como você já pode ver, ele já está sob influência da nossa mão. Só que desse caso, está em todo o tempo, tá? Então agora que a gente vai definir exatamente qual é o intervalo exato para isso. E para isso a gente novamente vem para o frame exatamente onde ele pega esse objeto e a gente vai adicionar um keyframe aqui no controlador do objeto, beleza? E aqui também na influência, beleza? A gente faz isso porque a gente está animando o objeto e também o constraint, tá? E aí depois que a gente adicionou esses keyframes, é bem simples. A gente vai voltar exatamente um frame, beleza?
vai reduzir a influência, vou colocar a influência aqui em 0, vou adicionar o meu keyframe no objeto e aqui também na influência, que vai estar, obviamente, em 0. Se a gente não fizer isso, ele vai permanecer sobre influência antes também. E não é exatamente isso que a gente quer. Então, você pode ver aqui que antes, agora bem aqui no começo, né? No começo, ele está sem influência e quando ele pega, a influência permanece. Bom, agora vamos finalizar a questão quando ele solta, tá? Então a gente vai vir exatamente no frame que ele solta, ou seja, a partir desse ponto aqui não vai ter mais nenhuma influência, tá? Então esse é o ponto em que o copo ficou reto e não vai ter mais nenhuma influência. O que eu faço? Eu vou vir aqui nesse xzinho, vou clicar nesse x, o que ele faz? Ele vai tirar a influência e vai manter o copo exatamente nessa posição, certo? E é isso que vai dar essa questão aí. Muito boa essa ferramentinha aqui. E aí, a gente vai adicionar o keyframe no nosso objeto e, obviamente, na influência em 0, tá? Novamente, influência em 0, keyframe aqui e ali. E aí, eu vou voltar um frame, exatamente um frame, e eu vou colocar keyframe nos dois novamente, né? Que é no objeto e na influência, só que a influência nesse caso aqui, ela vai estar em 1, tá? Então, vai ser mais ou menos isso, keyframe aqui e keyframe aqui. E aí você já pode ver que ele já está funcionando lindamente, tá? Então ele vem com a mão, pega, o objeto está sobre influência, ele coloca na mesa, tira a mão e o objeto não está mais sobre influência dessa mão. E qual que é a ideia por trás disso tudo que a gente fez? Basicamente, a gente está definindo exatamente o intervalo onde a influência vai estar ativa, tá? E a gente adiciona esse keyframe antes e esse keyframe depois, que é o oposto, porque se a gente não fizer isso, por exemplo, aqui, aqui eu tenho o 1, né? Aqui no final, e o 0 no final. E se eu tirar esse 1 aqui que a gente colocou antes do 0 final, que é essa parte aqui, as curvas vão fazer com que ele venha desativando aos poucos. Isso não vai ser nada interessante para a gente. É por isso que a gente define um frame ele está em 1 e no outro frame ele está em 0. Então é exatamente isso, que a gente faz essa transição de forma muito rápida, muito rápida, que não dá nem tempo da curva interpolar esse movimento. A gente fez toda essa questão aí. Esse keyframe 1 antes aí é para a gente dizer que ele vai ficar ativo até exatamente esse ponto, certo? Bom, então é basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima.